volto a conversar com a Natuza e com o Camarote. Primeiro, um pouco de arqueologia, né? Entender de onde surgiu isso. Quer dizer, a origem desse item do edital está num documento de 2012, Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Então, esse documento é de 2012 e, a partir do ano seguinte, 2013, o que antes era uma recomendação para respeito aos direitos humanos no texto da redação e tal, virou essa eliminação automática, o zero automático, ou seja, não existe, qual é a polêmica aí? Não existe, Natuza, uma avaliação da banca julgadora sobre se aquilo passou dos limites, se aquilo deve ser eliminado por desrespeitar os direitos humanos. Não, existe eliminação prévia, né? Isso vem desde 2013 e uma coisa que eu acho curiosa é que só esse ano esse caso foi parar na Justiça. Inclusive num ano em que você tem uma escalada aí de ódio de lado a lado, você tem uma evolução de uma onda conservadora nos costumes. Então não é por acaso que essa contestação vem exatamente agora. Você tem esse, só para te complementar, Natuza, porque essa questão é muito interessante, você tem o debate sobre educação permeado por essa divisão política também. Exatamente. O próprio Escola Sem Partido é um ativista contumaz disso. O que o Escola Sem Partido argumenta? Que o critério incluído neste edital, portanto, como você disse, desde 2013, ele é subjetivo. Mas, na verdade, ali, como a gente viu na arte agora do Jornal das 10, ele não me parece subjetivo, não. Qualquer apologia ao ódio, por exemplo, não se trata de subjetividade. Ou seja, você defender o apartheid não é subjetivo, é absolutamente objetivo. O apartheid, apologia ao ódio, ao nazismo, por exemplo. Então, eu entendo que o Estado brasileiro, por meio do MEC, do Ministério da Educação, ele tenta evitar que você faça, por meio de uma prova que vai levar o aluno a uma universidade pública ou privada, tente se valer de apologia ao ódio ou de instrumento que leve ao ódio para se viabilizar no ensino superior. Então, o ministro Mendonça Filho acabou dando uma espécie de declaração muito feliz, em que ele diz o seguinte: na dúvida para o aluno, faça como se valesse a regra de que vale a nota zero para quem fizer, por exemplo, qualquer prática de desrespeito aos direitos humanos. Na dúvida, se não der para revogar essa norma, essa decisão da Justiça, que pelo menos o aluno não corra o risco de tirar uma nota menor, porque se ele não pode zerar automaticamente, ele pode pelo menos perder nota se fizer qualquer ato de desrespeito aos direitos humanos. Agora, Camarote, você veja como essa é uma discussão que tem ali, busca as fronteiras entre os assuntos da liberdade de expressão, os assuntos de evitar incitamento ao ódio que a Natuza estava colocando aqui e outros também. Por exemplo, o ex-presidente do Supremo, Aires Brito, estava defendendo uma posição em que essas questões sejam levadas em conta pela banca julgadora, quer dizer, que manifestações como essa sirvam para comprometer o resultado de quem fez isso, mas que não seja feita o que ele diz que é a eliminação prévia. Então tem toda uma discussão aí, Camarote. Eu concordo muito com essa tese do ministro Aires Brito. Particularmente, eu tenho uma preocupação, lógico que tem que repudiar qualquer forma de agressão aos direitos humanos, apologia ao nazismo, é importante e é nossa função fazer isso, inclusive. Agora, qualquer possibilidade de censura prévia eu vejo com muita preocupação, principalmente qualquer forma de inibir um raciocínio de um aluno antes mesmo dele ser apresentado. Então, eu acho que é por isso que esse é um debate extremamente complexo, mas eu acho que é um momento ali também, porque a liberdade de expressão ela é fundamental, até para a formação do indivíduo, ainda mais na democracia que a gente vive. Então, é importante você também ter a preservação desses valores. Então, é uma fronteira
muito difícil. Uma coisa é uma recomendação, outra coisa já é uma anulação prévia, dando um 0. Aí você tem uma diferença que eu também pontuaria nessa linha do ministro Aires Brito. E lembrando que tudo isso acontece em cima da hora, então você tem aí quase 7 milhões de estudantes... Na dúvida. Na dúvida e de olho nessa decisão que a ministra Carmen Lúcia vai tomar. Vamos aguardar. Lembrando que domingo é o primeiro de 2 dias de prova do Enem e caiu exatamente no primeiro domingo a prova de redação.